Então, mais uma vez, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá começar a nossa aulinha de hoje. E hoje a gente vai continuar, então, a nossa resolução de questões do Enem. Prestem muita atenção, continuando com genética. Essa questão é mais voltada para a parte que vocês viram nas aulas de biologia, então, assim, essa aqui vai ser mais tranquila, eu espero, para vocês. E a gente vai tirar alguns conceitos aqui para a gente dar uma revisada, tá bom? Então, Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos de herança genética observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas, dominante ou rugosas, recessiva. Característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, fenótipo, de plantas híbridas, resultante de cruzamento de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. Tá, antes da gente passar para a pergunta em si. Ai, deu um choque aqui no cotovelo. Aqui a gente tem algumas definições extremamente importantes que vocês precisam lembrar. Primeiro, Mendel foi um monge agustiniano que lá no mosteiro ele tinha duas paixões, que era lecionar e cuidar lá no mosteiro tinha um jardim. Nesse jardim ele começou a cultivar ervilhas e começou a observar o que nascia ali daqueles cruzamentos. Então ele cruzou duas ervilhas, que foi a lisa e a rugosa, e obteve ali desse cruzamento 100% de ervilhas lisas. Então, ele deu o nome de dominante para aquela característica que prevaleceu. Então, a ervilha lisa era dominante. Enquanto aquela característica que desapareceu, que só voltou no segundo cruzamento, ele chamou de recessivo. Aqui tem outra definição também, que eu acho que vocês já devem ter visto na aula, que é a dominância completa. Existe a dominância completa, a dominância incompleta e a codominância. Dominância completa é assim, cruzou lá uma flor vermelha com uma flor branca, nasceu tudo vermelha. Ou seja, nasceu igualzinho àquele que é dominante. A gente chama de dominância completa. Tem a dominância incompleta. Cruzou uma flor vermelha com uma flor branca, nasceu uma flor rosa. Quando a característica é intermediária entre os dois, a gente chama de dominância incompleta. Agora, se eu cruzar uma flor vermelha e uma flor branca e nascer uma flor vermelha pintadinho de branco, eu chamo isso de codominância. As duas características se manifestam. Entenderam a diferença dos três? Dominância completa, vermelho com branco nasceu vermelho, completa. Incompleta, intermediária, branco com vermelho nasceu rosa, dominância incompleta. Codominância, as duas características se manifestam. Cruzei vermelho com branco, nasceu vermelho pintadinho de branco, tá? E aí ele falou aqui de fenótipo, eu até falei na semana passada, né? Genótipo e fenótipo. Genótipo é a carga genética, aquilo que herdamos dos pais. Fenótipo é aquela visível, é a ação do genótipo influenciada pelo ambiente. Esse eu posso mudar. O genótipo não, é a carga genética que a gente herda dos pais e passa para os nossos filhos. E aí, Mendel usou o nome híbrido. Cruzamento de duas linhagens puras, semente lisa com rugosa, ele usou o nome híbrido. Hoje a gente não usa mais híbrido, a gente usa, quem lembra? Eu falei semana passada. Heterozigoto? Heterozigoto. É outra coisa, né? Uhum, é isso mesmo, heterozigoto. A gente usa o termo heterozigoto. Então, essa semente lisa que ele cruzou aqui, parental, era um homozigoto dominante. Essa aqui, um homozigoto recessivo, formou a primeira geração, azão, azinho, que eram um heterozigoto. E aí vamos para a pergunta. A autofecundação, ou seja, cruzou liso com rugoso, nasceu tudo liso, heterozigoto, azão, azinho. A autofecundação, ou seja, eu estou cruzando azão, azinho com azão, azinho. O que vai nascer desse cruzamento? Olha, a autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizado por Mendel, ocorre entre plantas. Autofecundação, azão, azinho com azão, azinho.
São linhagens híbridas ou linhagens puras? Primeira parte da pergunta. São híbridas, não? São híbridas. O fenótipo, aquilo que eu observo, é dominante, né? Só tem essa opção, dominante. As duas são dominantes, claro, né? Nem precisou perguntar. E elas vão produzir só sementes lisas ou sementes lisas e rugosas? Se eu cruzar azão-azinho com azão-azinho, vai nascer só semente lisa ou vai nascer lisa e rugosa? Só lisas. Azão-azinho Não. com azão-azinho. Olha, não, os dois certo. têm azinho, Então, não tem? são as duas. Lisa e Certo. rugosa. E a proporção, gente, isso aqui é regra, tá? A proporção é 3:1. Quando a gente fala de primeira lei de Mendel, se eu estou cruzando um duplo heterozigoto, eu vou ter 3 dominantes para cada um recessivo. Uma das críticas do trabalho de Mendel foi justamente esse, porque o resultado dava tão certinho que as pessoas falavam, isso aí foi manipulado, não tem condição de ser certinho, 3:1 sempre desse jeito. Então foi uma das grandes críticas que o trabalho de Mendel recebeu na época. Ele só foi reconhecido realmente depois da morte dele. Então, híbridas de fenótipo dominante que produzem sementes lisas e rugosas. Facinho essa questão, né? É nem PPL, é das pessoas dos presos, alguma coisa, pessoas não sei o quê, de liberdade, uma simbologia lá. Olha essa outra questão. Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF, né, BRAF, se quebra e parte dele se funde a outro gene, o KIAA1549. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda, que é um fragmento de DNA que contém partículas fluorescentes, capazes de reagir com os 2 genes, e fazer cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, com os 2 genes estão em regiões distintas do genoma, as 2 cores aparecem separadas. Mas quando acontece essa junção dos 2, né, eles se quebram, eles estão em cromossomos separados, pedaços do cromossomo separados. Mas por algum motivo eles se soltam e ficam juntos. E aí, então, há a fusão dos 2 genes e as cores aparecem sobrepostas. Essa questão fala sobre alterações cromossômicas. Vocês já estudaram isso ou ainda não? As alterações cromossômicas no genoma. Isso aqui, vocês lembram? Ano passado. Ano passado? Olha aqui, então vamos revisar aqui, ó. As mutações, que são essas alterações do genoma, elas podem ser gênicas ou cromossômicas. A gênica é quando tem alteração no código genético do DNA. Lembra que eu falei na aula passada só muda uma base, né? Uma adenina trocou por uma citosina ou perdeu uma base. Isso é uma mutação gênica, altera o código, altera aquela sequência. Mas as alterações, elas podem ser também cromossômicas. As alterações cromossômicas, elas podem ser de 2 tipos. Tem as estruturais e as numéricas. O nome já fala. Alteração cromossômica estrutural está falando da estrutura do cromossomo. Então, ela pode ser do tipo deleção, tá vendo que tinha esse pedaço D e ele sumiu? Aqui, ele perdeu esse pedaço, então é uma alteração no cromossomo do tipo deleção. Pode ser uma duplicação, tinha o FG, ele fez uma cópia e duplicou, ficou o FG aqui 2 vezes. Pode ser uma translocação. O que é? Uma inversão primeiro. Deixa eu tá tampando aqui as câmerazinhas de vocês, estava tampando a inversão. A inversão, então eu tinha aqui, ó, ABCD, ele sofre 2 cortes e gira. Então ficou ABDC. É um outro tipo de mutação também. E tem a translocação, quando ele corta um pedaço, ele faz esse corte, mas ele vai para outro cromossomo que não seja o seu homólogo. Gente, presta atenção nisso aqui que é importante. Os cromossomos, eles fazem trocas de pedaços ali, tudo bem. Crossing over, troca de material genético na prófase 1 da meiose. O problema, a translocação, não é um crossing over, porque ele faz trocas com cromossomos que não são seus homólogos, com outros cromossomos. Eu até costumo brincar na aula, que pode trocar, mas só pode trocar com seu parzinho. Se você trocar com o parzinho da vizinha, ela não vai gostar, né? Não pode, dá problema. Então, pode ter trocas entre os cromossomos, mas entre os cromossomos homólogos.
Se tiver troca entre cromossomos que não são homólogos, que não é o seu parzinho, aí vai dar problema, chama translocação isso, tá? E tem as alterações numéricas. As alterações numéricas são as euploidias e as aneuploidias. Depois eu vou mandar essa parte do slide para vocês, essa figura lá no grupo, tá? As euploidias, euploidia, altera todo o conjunto cromossômico. Nós somos diploides, nós somos 2N. Cada cromossomo tem o seu parzinho. Se tiver um cromossomo de cada, é chamado de haploidia. Se tiver 3 de cada, triploidia. Se tiver 4 ou mais, poliploidia. Isso aqui acontece muito em plantas, tá? No ser humano, nos animais, é muito, muito difícil acontecer poliploidia. Um caso nos animais de haploidia é o caso das abelhas. O zangão é haploide e a fêmea, as abelhas são diploides. Então, a abelha rainha ela pode determinar se ela quer ter macho ou se ela quer ter fêmea. Se ela põe o seu ovo e não fecunda, então sozinho ali, haploide, vai nascer macho. Se ela cruza com o zangão, junta o cromossomo dela com os do zangão, diploide nasce fêmea. Vocês sabiam disso? Eu acho bem interessante a abelha poder escolher, eu quero ter filhinhos machinhos, eu quero ter fêmeas, depende da necessidade da colmeia ali. E as aneuploidias. Professora, Oi. eu acho que eu confundi, porque o ano passado a gente viu isso aí relacionado com doença. Tipo assim, vamos supor, no cromossomo lá 45, faltava um parzinho, aí gerava uma doença na pessoa. Uhum. Aí eu acho que aí tá mais aprofundado, entendeu? A gente não viu tão Isso aqui aprofundado. vocês veem mais, é no terceiro mesmo. Por isso que eu até estranhei na hora que você falou. Como assim, no segundo ano? E aqui tem as aneuploidias. Olha a diferença, gente. Euploidia altera todo o conjunto cromossômico. As aneuploidias vai alterar 1 ou 2 cromossomos. O restante fica normal. Exemplo muito conhecido. Síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. Ele tem 2 cromossomos, ele tem 2, 3, 2 de cada, mas quando chega lá no cromossomo 21 tem 3. Então a gente representa com 2N mais 1, tá vendo? Monossomia, um exemplo clássico de monossomia, síndrome de Turner, só acontece em mulheres. Ao invés da mulher ter 2X, ela só tem um X. Então é 2N menos 1, falta um cromossomo. Nulissomia, faltam 2, tá? Então, olha só, vocês entenderam a diferença? A mutação gênica acontece no gene, naquela sequência de letrinhas que eu falei para vocês. A mutação cromossômica pode ser a estrutura dele, o número continua o mesmo, deleção, duplicação, inversão ou translocação, ou pode ser numérica. Se alterar todo o conjunto, chama euploidia. Aí tem haploide, triploide, poliploide. Se alterar um cromossomo ou 2 cromossomos e o restante for normal, trissomia, monossomia, aí é uma aneuploidia. Muito nome bonito, né? Pra vocês aprenderem aí. Tá, voltando para a nossa questão, então, gente. Agora que vocês sabem quais são os tipos de mutação, qual que é a resposta? Me digam, vou esperar um segundinho aí para vocês pensarem. Vocês lembram da historinha que eu li, né? Tinha 2 genes, e aí eles estavam separados, e depois eles ficaram, nessa doença, eles ficam juntos. Colocou uma sonda e emite cor. Se eles estiverem separados, se a cor aparecer separada, é normal. Se aparecer junto, é problema. Qual é esse tipo de alteração cromossômica? Tão bom ver a carinha de vocês olhando, pensando. Vendo as opções. E aí, meu povo? É a letra E? Letra E, muito bem, Manuel. Letra E. Ela é estrutural, não alterou o número de cromossomos, do tipo translocação, quando faz aquela troca com um pedaço com um cromossomo que não é o seu homólogo. Letra E, muito bem. Vamos lá, para outra questão. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família
na qual gêmeas monozigóticas, ou seja, gêmeas idênticas, têm o mesmo genoma, porque é o mesmo óvulo, é o mesmo espermatozoide, tá? Eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. Heterozigóticas. Elas eram azão-azinho para essa característica. O interessante é que uma apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã representava um fenótipo normal. Gente, pensem comigo. Uma doença, a doença é manifestada pelo alelo recessivo. As duas irmãs são gêmeas idênticas. Só que uma das irmãs não manifestava a doença e a outra manifestava. Por que isso acontece, gente? Olha só essa figura. Já mostrei a resposta sem querer para vocês, que eu queria mostrar a figura. O que acontece? Nós sabemos que o homem é XY e a mulher é XX, certo? Isso aqui todo mundo sabe, né? O homem tem 2 heterogamético, que a gente fala. Tem no cromossomo dele tem um X e um Y, e a mulher tem 2X. Então, teoricamente, a mulher deveria ter o dobro de hormônios produzidos pelo X, mas isso não acontece. Isso não acontece. Nós, mulheres, um dos cromossomos X, ele vai ser inativado, ele fica condensado. Isso aqui é uma estrutura chamada de corpúsculo de Barr. É com 2 R's, eu não sei nem se pronuncia assim, de Barr, não sei, nem lembro como é que pronuncia isso, mas é com 2 R's que escreve no final. Então, nós meninas temos 2 cromossomos X, mas um desses cromossomos está inativado. Essa doença, esse gene, está no cromossomo X. Então, uma das meninas inativou o X do azão e a outra menina inativou o outro X do azinho. Por isso que uma manifestou a doença e a outra não. Entenderam? Isso aqui é usado, por exemplo, gente, até para identificação de sexo. Por exemplo, às vezes, vocês já viram, às vezes esportistas, eles duvidam que sejam mulheres de verdade, já aconteceu isso algumas vezes. Né? Tem umas mulheres que se sobressaem muito nos esportes e a aparência, né, não é muito feminina, e tem gente que duvida da feminilidade delas, e elas têm que provar isso. E uma das formas é observar isso daqui. Se tiver o corpúsculo de Barr, é uma mulher. Na verdade, homem pode aparecer isso aqui, tem um caso interessante, é porque assim, a conta para ver se tem esse corpúsculo, para ver se tem esse cromossomo inativado, é a quantidade de X menos 1. Então, se o homem só tem um X, 1 menos 1, 0, o homem não tem esse corpúsculo. A mulher é 2X, né? 2X menos 1 dá 1. Então, ela tem um corpúsculo aqui. Só que tem casos de homens, uma síndrome chamada de síndrome de Klinefelter. Nessa síndrome, o homem tem 2X, ele é XXY. Nesse caso, ele é um homem, mas porque tem o Y, né, que determina as características masculinas, mas ele tem um X a mais e ele tem esse corpúsculo. Esse homem, essa doença, né, essa característica, faz com que ele tenha... Geralmente esses homens são altos, magros, o corpo mais afeminado, ele tem cinturinha, os órgãos sexuais muitas vezes são infantilizados, são eunucoides, né? São atrofiados, então assim, porque ele tem um X a mais. Já aquela mulher com síndrome de Turner, que eu falei, que só tem um X, ela não vai ter isso aqui também, porque ela só tem um X. E aí ela é uma mulher, mas ela não vai apresentar isso daqui, tá? Então tem as exceções, mas no geral é isso. Então qual que é a resposta, né? Eu já dei a resposta de cara, não deu nem para vocês pensarem. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos 2 embriões. Só para vocês lembrarem, quando são gêmeos dizigóticos, que não são idênticos, né, ou fraternos, a mulher liberou 2 óvulos, foram fecundados por 2 espermatozoides, então o genoma de um é diferente do genoma do outro. No caso aqui, como são gêmeas monozigóticas, é um espermatozoide fecundado por um único óvulo que forma uma célula ovozigoto, que separa no meio e forma 2 bebês idênticos, tá? Só para vocês lembrarem disso. Vamos lá, mais uma questãozinha aqui. Um geneticista observou que determinada plantação
era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada à plantação não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada? O que eles fizeram? Na plantação era atacada, né, as flores eram atacadas por essa praga. Mas lá do lado tinha outra planta, uma erva daninha, que a praga não atacava. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o gene dessa erva daninha, inseriu na planta. Isso é um clone? O que é um clone? Um clone é uma cópia idêntica, não é? Pode ser um clone? Sim ou não? Responde aí, deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Acho que não. Não. O que é um híbrido? Um híbrido é o cruzamento de duas espécies diferentes. Por exemplo, Liger ou Tiger, não sei se vocês já ouviram falar, é um cruzamento entre um leão e um tigre, é um animal muito bonito. É um híbrido, cruzamento de duas espécies diferentes. Aqui, cruzou as duas espécies? Não. Também não. Mutante, aconteceu uma mutação lá natural, por isso que aconteceu isso? Também não, foi uma intervenção humana. Dominante, também não tem nada a ver, né? Gente, toda vez que vocês virem que houve uma manipulação no genoma, tirou o genoma de um e colocou no outro, é transgênico, tá? Transgenia, transgênico, organismo geneticamente modificado. Ele alterou a sequência genética daquela planta quando ele pegou o gene da erva daninha e colocou na planta. Entenderam o que é um transgênico? Se eu não me engano, no último Enem teve uma questão dessa. Sim, tem muito. E é interessante porque, assim, muita gente tem medo dos transgênicos, né? Ai, o que é que isso pode causar no futuro? Mas os transgênicos, pessoal, passam por vários testes antes de serem liberados, evita muito uso de agrotóxicos. Nesse exemplo mesmo aqui, ó, eles poderiam ter usado agrotóxicos para combater a praga e não vai ser mais necessário. Então, assim, é bem interessante essa questão dos transgênicos, tá? Transgenia. Ah, isso aqui. Gente, vocês já chegaram nessa parte da genética com o professor de vocês? De estudar esses heredogramas? Ainda não. Ainda não? Então tá. Então, quando chegar, vocês já vão ter uma noção. Presta atenção aqui, todo mundo. Para o que está fazendo. Na aula passada, tinha um menino lavando vasilha enquanto eu explicava a matéria. Olha só, gente. Isso daqui chama heredograma. Isso daqui é uma forma de representar o que acontece dentro de uma família, tá? Eu fico imaginando nas famílias atuais, né? Que o cara separa e casa com outro e tem outro filho e vai e casa com outro e deve ficar uma bagunça, né? Isso aqui é as famílias mais antigas. Então, o que isso daqui representa? Olha só, disso daqui eu consigo entender como a doença, uma característica, uma doença é passada nas gerações. O quadradinho é homem e a bolinha é mulher. Esse tracinho aqui entre eles significa que eles formam um casal. E esses aqui são os filhos. Então, esse homem casou com essa mulher e teve 3 filhos, 2 meninas e um menino. Quando tá pintadinho, significa, gente, que tem anomalia, característica que eu estou estudando. Essa anomalia, ela pode ser dominante ou pode ser recessiva. Às vezes, vocês vão ver isso aqui, ó, com 2 tracinhos. Quando vocês verem com 2 tracinhos, significa que é um casamento consanguíneo, entre primos, por exemplo, tá? Se caso aqui, ó, ao invés de partir de um ponto só, tivesse outro para cá, do mesmo ponto, seriam gêmeos. Se esses gêmeos tivessem um tracinho unindo os 2 quadradinhos, por exemplo, são gêmeos idênticos. Se não tiver, são gêmeos fraternos. Então, tem toda uma legenda para explicar isso daqui. Então, eu sei que esse cara casou com essa mulher, teve 3 filhos. Esse cara casou com essa mulher, teve 2. Esse casal aqui teve 4 filhos, tá? Essa parte vocês entenderam? Tranquilo? Como eu vou saber
se a característica que eu estou analisando, se a anomalia é dominante ou recessiva. É um macete muito, muito, muito importante. Tá, primeiro, às vezes são características relacionadas ao sexo. Como é que você vai saber disso? Você vai olhar no seu heredograma. Só os quadradinhos estão pintados. Provavelmente é uma característica que só os homens têm. Você olhou lá nos quadradinhos, no caso ali, só os homens têm, mas a mãe tinha. A mãe passa o X, né, para o filho. Então, provavelmente é uma característica que está no cromossomo X. Então, tem algumas diferenças. Mas quando é uma característica autossômica, o que é um autossomo? Nós temos 46 cromossomos. 2 são sexuais. Todos os outros são chamados de autossomos, tá? Então, quando vocês virem assim, uma característica autossômica, o que isso significa? Que não é no cromossomo sexual, é no resto, tá? Tranquilo? Tá, qual que é a dica que eu ia passar para vocês? Vocês vão procurar, toda vez que vocês verem um heredograma, que tem bolinhas e quadradinhos pintados aleatoriamente, não deve ser sexual, deve ser autossômico, você vai procurar um casal igual que teve um filho diferente. Por quê? Para isso acontecer, o meu casal tem que ser azão, azinho, azão, azinho, para ter um filho azinho, azinho. É a única forma disso acontecer. Então, toda vez que vocês virem um heredograma, o que vocês vão fazer? Viu que é aleatório, bolinhas e quadradinhos, vocês vão procurar um casal igual que teve um filhinho diferente. Então, esse aqui é azão, azinho, esse aqui é azão, azinho, esse daqui é azinho, azinho. Entenderam? Sim ou não? Quer que eu explique de novo? Tá tranquilo? Vamos lá, fala, me responde aí, gente. Explica de novo. Explica de novo. Tá. Toda vez que você vê um heredograma desse, você vai procurar um casal que é igual, tá vendo? Esses dois aqui não são pintadinhos, mas que teve um filho diferente deles. Nesse caso, o casal não pintadinho aqui teve um filho pintadinho. Para isso acontecer, o único jeito disso acontecer é porque esse aqui era azão, azinho, ele é normal, por isso ele tem um azão, e ela era um azão, azinho, ela tem um azão porque ela é normal, e eu sei que eles são azinho, que tem um azinho porque teve um filho azinho, azinho. Essa menina herdou um azinho do pai e herdou um azinho da mãe. Por isso eu tenho certeza, entendeu? É o único jeito disso acontecer. Azão, azinho, e teve um filho azinho, azinho. Certo? Então, agora eu descobri, o primeiro passo, eu descobri se a característica que eu estou estudando é dominante ou recessiva. Eu descobri que a minha característica é recessiva. Beleza? Depois eu trago outras questões dessas, vocês vão ver isso também com o Vaguinho. E aí, gente, tá. Vamos continuar para a minha pergunta agora. O indivíduo 10, esse daqui, preocupado em transmitir o alelo da anomalia genética para os seus filhos, ele quer saber qual a chance dele ser portador do alelo azinho. Eu coloquei aqui para vocês um cruzamento para facilitar, porque minha letra aqui nesse negócio, a letra já não é bonita, nesse negócio aqui fica pior, né? Então, eu falei para vocês, nós descobrimos que os pais dele são azão, azinho, certo? Então, o pai dele é azão, azinho, a mãe é azão, azinho. Ele quer saber qual a chance dele ser portador, qual a chance dele ser azão, azinho. Quem pode me dizer qual a chance? Isso aqui, já vou avisando, é um peguinha, tá? Caiu lá no Enem de 2017, cai muito esse tipo de peguinha. Parece ser fácil, mas vamos lá, presta atenção. O indivíduo 10 quer saber qual a chance dele ser azão, azinho. Nós descobrimos que o pai é azão, azinho e a mãe é azão, azinho, né? Porque teve um filho azinho, azinho, um veio do pai, outro veio da mãe. Qual a chance dele ser azão, azinho? Agora que eu falei que é um peguinho, vocês vão ficar com medo de responder, né? Mas tentem. Eu acho que a chance dele ser azão, azinho seria de 75%. 75%? É por causa do Eu primeiro acho que rendimento, sim, mas acho que a resposta seria 25 para essa questão.
Eu Alguém? também acho, 25. Alguém falou outra coisa aí. Olha só, gente. Vamos pensar comigo. Ele é doente? Sim ou não? Não. Se ele não é doente, ele pode ser azinho? Não. Então eu vou desconsiderar essa opção. O que sobrou? Sobrou um azão e 2 azinhos, certo? Sobraram 3 resultados. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 100%, que é o total, e ao invés de dividir por 4, que dá 25% cada, eu vou dividir meu 100 por 3, tá? Cada quadradinho, então, desse vai valer quanto, gente? Cem dividido por 3. Pelo amor de Deus, não me envergonhem. 33, ainda 3 um é infinito. uma dízima periódica, né? 33,3. Mas eu não tenho 2 azinho? Então, 33,3 vezes 2. Qual é a resposta certa, gente? 67. 67. Vocês viram que é um peguinha? Porque você tem que desconsiderar. Quando você tem certeza de uma coisa, você tem certeza que ele não é azinho. Então, você tem que tirar ele da sua conta. Então, sobrou o quê? Sobrou 2 para 3. 2 de 3 dá 100 dividido por 3. Cada quadradinho desse ficou valendo 33. Então, se eu tenho 2 quadradinhos, 67. Vocês entenderam? Sejam sinceros. Entenderam a lógica? Por que é 67? Mais ou menos, Manuel? Professora, eu não entendi. Você não pode explicar de novo? Posso. A parte que eu Confuso. expliquei que eles são que o pai e a mãe azinho, vocês entenderam, né? Sim. Essa parte aqui, sim. O pai e a mãe dele é azinho, por quê? Azão porque é normal, azinho porque teve um filho azinho. E aí ele quer saber qual a chance dele ser azinho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou cruzar os pais. Azinho com azinho. Tá aqui o resultado, né? Azinho, azinho. Ele quer saber qual a chance dele ser portador da anomalia, ou seja, ele sabe que ele é azão, mas ele quer saber qual a chance dele ser azinho. Se ele sabe que ele é azão, ele não pode, de maneira alguma, ser azinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar, eu vou esquecer que existe esse azinho. Ele pode ser azão ou ele pode ser azão. Mas qual a chance dele ser azão? A chance aqui, lembra que eu falei que pode ser azão ou azão? Não é um total de 100%? Ele é uma pessoa que tem 100% de chance de ser azão. Mas eu quero saber a chance dele ser azinho. Se eu tenho 3 possibilidades, eu vou pegar o meu 100 e vou dividir por 3, que deu 33. Mas quantos dos 3, quantos são azinho? 2. Então, 33,3 vezes 2 dá quanto? 67. Agora eu entendi, professor. Valeu. Que bom. Bugando a mente Professora, de mas vocês. uma pergunta aqui fora do assunto. Por exemplo, um casal vai ter um filho. Eles têm que fazer tipo um exame de sangue para saber se o filho vai nascer com anomalia, esse tipo de coisa? Não, ele Como é não que tem é? que fazer. Não, É por ele isso que tem um pré-natal? não, mas o pré-natal não tem isso, não. O pré-natal vai determinar, por exemplo, a próxima questão nossa aqui, ó. Não sei se vai dar tempo, que faltam 3 minutos, mas no pré-natal você vai ver o tipo sanguíneo, por exemplo, que tem uma doença que chama eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Agora, por exemplo, você casou com um primo seu, ou você tem uma doença na sua família rara, aí sim você pode procurar um aconselhamento genético e fazer esse mapeamento e tudo, mas do contrário, ninguém faz isso, não, assim, por fazer, não. Geralmente, quem faz isso é porque tem um caso de doença na família, ou porque casou com um primo, aí é interessante fazer, tá? Vamos lá, gente. Outra questão bem legal também. Vocês já ouviram falar dessa doença? Doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Essa doença, ela acontece quando a mãe tem sangue negativo
e o bebê tem sangue positivo. Vocês já ouviram falar que tem mulher que quando o nenenzinho nasce, ela tem que tomar... O povo antigamente falava que era vacina, mas na verdade é um soro. O que acontece com essa doença? Eu não sei se eu coloquei a imagem aqui. Aqui, ó. A mãe, ela é negativa. O sangue negativo, a diferença para o positivo é que ele não tem um gene que produz uma proteína, que o positivo tem. Então, para quem é negativo, essa proteína é um corpo estranho, que o corpo dele não tem isso. Então, numa transfusão de sangue, por exemplo, sangue negativo pode doar para o positivo, pequenas quantidades, mas pode. O positivo não pode doar para o negativo, porque se ele doar, ele vai reconhecer o sangue como essa proteína como um corpo estranho, e aí vai dar problema. Tá, o que é essa doença então? A mulher está grávida, ela é RH negativo, independente se é AB ou O, e o bebezinho positivo. Durante a gestação, passa ali hemácias do feto para o sangue da mãe, mas não tem, na verdade, assim, só na hora do parto, né? Vai passar as hemácias do sangue do feto para a mãe. Durante a gestação, isso não acontece. Então, a mulher está grávida, tudo normal na primeira gestação. Só que na hora do parto, tem essa passagem dessas hemácias e o corpo da mãe vai falar, opa, peraí, esse negócio aqui eu não reconheço não, e começa a produzir anticorpos. Se a mulher toma esse soro, ela vai receber anticorpos prontos, que vai destruir essas hemácias, e aí ela pode engravidar de novo, porque não produziu células de memória, ela não arquivou aquilo no organismo dela, porque não foi ela que produziu. E aí o segundo bebê vai ser normal. Se a mulher não tomar esse soro, o segundo filho pode nascer com problema, que é o corpo da mãe começa a destruir as hemácias do filho. E aí causa surdez, bilirrubina e outras coisas. Então, a mulher deu à luz a seu primeiro filho, menos de 1 minuto, gente, eu acho que nem vai dar tempo. Qual a função dos anticorpos? Olha lá, ó, destruir as células sanguíneas do bebê. O corpo da mãe começa a destruir as células do bebê. Só acontece, gente, pelo amor de Deus, é regra. A mãe tem que ser RH negativo e o pai positivo, tá? Só assim, a mãe negativa e o bebê positivo, porque herdou do pai. Aí sim pode desenvolver essa doença. Não se preocupem caso alguma de vocês tenha sangue RH negativo, porque tem esse soro que você toma na hora do parto. Você pode ter 50 filhos. Nossa, exagerei, né? Mas é só tomar o soro que tá tudo certo. Ok, meu povo. Ai, que maravilha.